Graças a Deus. Um dos maiores, se não o maior problema que o povo tem deparado é o problema sentimental. É o problema que começa, que cria no meio do povo uma situação, muitas vezes, na maioria das vezes, uma situação realmente terrível. Porque o jovem casa, o jovem às vezes casa porque quer sair de casa, é ou não é? Casa porque quer sair de casa. Muitos jovens veem os problemas dos seus pais e querem logo se casar para sair daquele ambiente hostil. E aí é que se dão mal, porque casam de qualquer maneira. Outros casam porque são movidos pela paixão do coração, pelo sentimento forte de paixão. E não dando ouvidos à voz da razão, acabam fazendo alianças que vêm trazer consequências terríveis também. Porque você verifica, não é só simplesmente o casamento. Porque se a pessoa casasse e verificasse logo em seguida que o casamento não dá certo, ela tem a chance de divorciar e tentar uma vida nova. Só que o problema é que eles casam e logo trazem filhos. Muitas mulheres, para garantir ou tentar garantir o marido fiel, o marido em casa, para garantir o marido dentro de casa, o que acontece? Ela quer logo arranjar um filho. Por quê? Porque ela pensa assim, bem, se eu tiver um filho, ele vai ficar mais agarrado a mim. Mentira! Isso é ilusão. Isso é mais outro engano. Porque filho não segura o marido, não. Do jeito nenhum. Às vezes até piora. Porque o filho leva o marido não sair de casa, mas continuar com as amantes lá do lado de fora. Que é pior, não é verdade? Então, tudo isso, todos os desastres que nós vemos, nós temos visto, toda a infelicidade que nós vemos na sociedade, toda a violência que nós temos visto na mídia, se deve justamente aos maus casamentos. Porque quando os filhos também são feitos sem compromisso dos pais, às vezes a criança tem uma criança e não sabe nem lidar com boneca, quanto mais de uma criança. E o garoto desaparece, não tem compromisso nenhum, e aquela criança vai ser criada sem pai. Às vezes a criança é criada sem o pai, sem a mãe. Então, imagine o que vai na cabeça dessa criança. Revolta. Normalmente é revolta. Então, ele entra pelo mundo do crime, por quê? Porque ele não teve o amor materno, o amor paterno. E aí, você vê uma sociedade destruída. Ora, minha amiga, meu amigo, nós temos que avaliar bem o casamento. E eu falo isso para você porque nós passamos muitas experiências e vimos muitas coisas. Mas o fato é que nós estamos tentando ajudá-los. Nós estamos tentando orientá-los de acordo com uma consciência cristã. Uma consciência do Senhor Jesus. Porque se você faz um mau casamento, isso vai ter, ou pode ter, consequências gravíssimas. Quantas mortes, quantos desastres, quantas coisas horríveis, quantos vícios, vícios de drogas, vícios de bebida, quanta maldade, quantas perversidades nós temos visto nesse mundo, tudo fruto de um mau casamento, de uma péssima união. Então, não se pode, de forma nenhuma, desprezar, não pode se achar que, eu vou casar, se não der certo, eu caso novamente. Não. É preciso que a pessoa tenha consciência das responsabilidades
de um casamento. Assim como também ela tem que ter consciência das responsabilidades de um filho, de uma criança. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós não podemos deixar essa célula máter, a célula mais importante da sociedade, que se chama casamento, ser levado na base da emoção. Por isso Deus nos deu uma consciência, sabedoria. Porque o casamento é uma empresa, é um empreendimento. Não é simplesmente um juntar de corpos. O casamento envolve alma e espírito também. Você não casa com corpo, você casa com um ser humano. Então, muitas pessoas têm sido destruídas por não darem ouvidos aos conselhos bíblicos, aos conselhos de Deus. Veja como você vai construir a sua família, porque é como construir uma casa, como Jesus fala. É como construir uma casa. Se você constrói a casa sobre areia, é rápido, não demora nada. Mas, quando vier a chuva, você viu aí os desastres, quando vem a época das chuvas, as casas que são construídas nos morros, que são construídos na areia, sem fundamento, aí o que acontece? Elas desabam e vai matando gente, vai destruindo gente. E Deus não tem nada com isso, porque as casas foram mal construídas, as casas foram feitas no barranco, no barro. E a pessoa tem que assumir a responsabilidade de não colocar a culpa em Deus. Deus não tem nada com isso. Ora, mas se você constrói a sua casa com fundamento, com aquela armação de ferro, de concreto, então a chuva quando vierem os ventos, quando as tempestades, enfim, o vento, nada vai destruir aquela casa. Por quê? Porque ela foi estabelecida na rocha, foi estabelecida no concreto. Assim também é o casamento. Se você estabelece a sua casa, a sua família no concreto, quer dizer, no que é real, no que é inteligente, não no que é emoção, porque a emoção quer levar logo, quer fazer, quer construir de qualquer maneira. Mas, quando ela é feita com base sólida na palavra de Deus, então, esse casamento é como uma casa construída na rocha. Resiste às tempestades e se mantém de pé. Agora, é você quem decide. Você está me ouvindo, jovem? Você está me entendendo? Não se deixe levar pelo coração, porque pelo coração os casamentos são feitos e desfeitos. Pelo coração, há crianças nascendo a 3x2, de qualquer maneira. Pelo coração, as pessoas tomam decisões e até matam. Então você tem que considerar que não pode tomar uma decisão movida pelo coração, mas dentro de um fundamento, de uma base sólida, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que se nós colocarmos o nosso coração no altar e dizer, ó Deus, eu não sei qual é o melhor para mim. Por favor, dá-me uma direção, dá-me sinais da pessoa certa. Está aqui o meu coração, eu não quero seguir os ímpetos do meu coração, mas eu quero seguir a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então, dá-me essa direção. Se você fizer isso, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo então vai ter chance de trabalhar com você, de orientar, de colocar a pessoa certa para você. Ele sabe qual é a pessoa que vai se encaixar perfeitamente com você. Você não sabe, ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece bem você. E ele sabe o que vai acontecer no seu futuro todo. Então, deixa na mão dele.
e não tome a decisão por si próprio. Porque a verdade é que o coração é influenciado pelos olhos, né? Os olhos veem, puxa, esse aí, essa aí, poxa, que mulher maravilhosa, que coisa maravilhosa. Só que os olhos da cara, os olhos físicos, não têm discernimento, não conseguem enxergar o que está dentro daquela casca bonita. Ela não consegue ver o conteúdo. Nem o tempo é capaz de mostrar isso. Só quando a pessoa começa a conviver. Essa é a realidade. Nós temos que tomar cuidado para não tomar uma decisão precipitada. Casamento não é brincadeira, não. Você tem que casar pensando o seu futuro, projetando o seu futuro para toda a vida. É assim que você tem que casar. E se não for isso, minha amiga, meu amigo, certamente você vai tomar uma decisão errada e vai perder a oportunidade de ser feliz e vai ter que conviver com o inferno todo dia, porque um mau casamento é um pedacinho do inferno, eu imagino. Você imagina você casar com uma pessoa e viver 24 horas por dia com uma pessoa, dormir com a pessoa, comer com a pessoa, enfim, conviver com a pessoa, conversar com a pessoa que não é a pessoa que está de acordo com você, que se encaixa com você. É como o sapato apertado, como falamos outro dia. É o sapato, você bota um sapato apertado, você vai andar uns passos, não vai aguentar. Se você bota um sapato largo, também não vai aguentar, porque vai criar calo e você vai gemer. A vida é sua e você que tem que tomar a decisão. Eu queria que você ouvisse testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, seus casamentos transformados. Então vamos ver o que Deus tem feito aqui no Templo de Salomão, na terapia do amor, às quintas-feiras, 20h. Eu tinha síndrome do pânico, né? Eu não tinha vontade de viver praticamente, eu tinha medo de dormir, não conseguia comer, né? Escondia, tentava esconder dos meus pais tudo isso e cheguei assim, sofrendo, né? Comigo mesmo, interno, porque eu não era feliz comigo, e de um relacionamento destruído porque ele me traía, eu sabia das traições, descobria, depois vícios e um monte de outras coisas que eu ia descobrindo, então totalmente destruída. Eu cheguei sem saber até o que fazer, porque eu falava, e agora? Eu luto com ele, eu termino? Por conta dela estar com síndrome do pânico, eu não entendia. Eu pensava que ela estava afastada de mim. Falei, não aceito isso, eu sou jovem e eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz para fazer ele feliz e mudar essa situação. E comecei primeiro a cuidar de mim. Falei, pronto, lutei na terapia, transformei o meu interior. Salvei eu falei, agora parte 2, ele, na luta. Passou 2 semanas, ele sofreu um acidente gravíssimo. Quase morreu. Quando eu soube da notícia, foi engraçado porque eu senti paz, ao invés de me desesperar. Uma coisa falou assim, calma, foi necessário isso acontecer para que ele se transforme. E aí eu vim entender, nesse acidente, quando ele se recuperou, ele teve um acidente facial num jogo de futebol, uma falta, uma pessoa se doeu, vou resumir rápido para não... E ele tomou um chute no rosto que ele desfacelou todos os ossos da face, quebrou o nariz, soltou a maxilar. Tanto que hoje aqui nele é titânio, tem 28 pinos, nem parece. O médico falou, olha, era para ele estar morto. Eu não sei nem como te explicar, que nem parece que isso foi um chute, parece que foi um acidente gravíssimo. Quando ele voltou, se recuperando, a primeira coisa que ele conseguiu falar, quero mudar, eu estou cansado dessa vida. Aí eu pensei, poxa, meu Deus, tanta coisa errada, chega. Quase morri para despertar. Aí eu entendi, eu fui observando ela, a mudança dela, e isso fez eu transformar. Quanto tempo vocês fazem terapia? 4 anos. 4 anos. Não paramos. Hoje a gente está numa outra... no começo, os casados, né? Agora a gente está falando na versão 3 com os filhos. Então, é outra fase de adaptação. Tem uma de 1 aninho e 10 e outra de 2 meses. Falei, vamos continuar na luta que tem muita coisa para aprender. Seu nome? Cícero. Rosimeire. Chegou em que situação? O que mudou na vida de vocês? Então, bispo, quando a gente chegou aqui, o nosso casamento era destruído. Totalmente destruído. A gente tinha um casamento de fachada, né? A gente brigava todos os dias, a gente não se dava bem em qualquer maneira. A gente, antes de casar, era maravilhoso. Namorava,
tudo bem. Quando a gente casou, vamos casar, que vai ser mar de rosas. Não, piorou. A gente brigava, a gente discutia 24 horas por dia, a gente tinha agressão verbalmente, tudo que imaginava de casamento era assim. Ele era nervoso, você também? Sim, os dois. Nenhum abaixava. Eu era mais nervosa, ele também era. Aí a gente chegava a se agredir, né? Eu xingava ele, batia nele, ele batia em mim, era assim, era o inferno. Nossa vida no nosso casamento não tinha nada de paz, né? E aí chegou a gente, vamos tentar ter um filho para ver se melhora, para ver se ameniza, né? Piorou, porque quando a gente teve o nosso primeiro filho, ele não ligava para o filho, não queria saber, ele só queria saber de outras coisas, tudo. E foi o pior momento, né? Como mulher, como mãe, por ter um filho e a viver nessa vida, né? Então, assim, o nosso casamento não tinha nada de bom, né? E foi ao ponto que eu falei, não, então eu não quero mais ficar casada, vou desistir do meu casamento, eu vou voltar para casa da minha mãe, com meu filho, acabou, né? E a nossa vida era assim, era um inferno, era uma discussão que não tinha fim. Quando ele estava longe, eu queria ficar perto dele. Quando ele estava perto de mim, eu queria ficar longe dele. O senhor tentava mudar e não conseguia? A gente vivia de aparência, igual tá falando, aparência. Sorria para um, para outro, mas dentro de casa o inferno, era 24 horas o inferno. Na verdade era essa, eu não tinha felicidade não. Enquanto você estava falando, eu já ia até chorar, porque quem passa momentos ruins no casamento, sorri para amigo, no trabalho, chegou a um ponto de que nem no trabalho eu sorria mais. Eu não queria nem voltar para casa. Se continuasse do jeito que estava, poderia acontecer uma tragédia lá. Se não aconteceu, foi por Deus. Não aconteceu, foi por Deus. Porque aconteceu coisas que, pelo amor de Deus, quantas vezes ela foi para o hospital mal, passando mal mesmo, assim. Teve várias vezes que ela foi desacordada. Teve uma vez, uma das piores vezes que ela chegou, que ela chegou ao extremo, que eu falei assim, eu vi que ela desmaiou, eu peguei ela no colo, coloquei ela no meu colo, né? Fui descer na escada e falei assim, se morrer para mim não vai fazer falta. Só não aguentava mais. Eu não aguentava mais e até o ponto eu tentei me suicidar. Eu fui para cima de um ônibus, eu falei, eu não quero mais saber de viver esse meu casamento desse jeito. Eu amava ele, mas eu falava, eu não quero viver nesse casamento, entendeu? Então, várias vezes eu fui carregada para o hospital, o médico falou assim, olha, se você vir mais uma vez aqui, você vai ter uma parada cardíaca, vai ter um infarto por nervoso. Quem veio aqui buscar ajuda, você ou os dois vieram? Viemos os dois. O que mudou? Tudo, totalmente tudo. Hoje, o nosso casamento é feito de harmonia, de palavra, a gente conversar, a gente tem uma argumentação de conversar, a gente conversa, a gente tem amizade, a gente se completa em todos os momentos. Aquilo que a gente não tinha antes, que a gente não conversava, que a gente não tinha amizade de marido e mulher, tudo, mudou tudo. Hoje a gente conversa, ele é um super marido para mim, ele me completa em todos os aspectos como marido, me faz muito feliz, é carinhoso, me dá atenção, assim, então tudo aquilo que eu não tinha, hoje eu tenho. Um homem transformado, senhor. Graças a Deus. Eu acho que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu ia comer fora e nosso filho via a nossa briga, mas muita briga. E aí ele falava assim, teve um dia que ele chegou e falou assim, pai, você ouviu? Vocês pararam de brigar. Acabou, né? E hoje quando eu lembro, quem vive é o que eu estou falando. Hoje quando eu lembro essas coisas, eu sou homem, bispo. Choro porque eu sei o que eu vivi. A mudança, o milagre foi muito grande, né? Sim, eu não gosto nem de pensar em briga. Agora tem paz lá na sua casa. Sim, senhor. A paz hoje em todos os aspectos. Parabéns para vocês. Deus abençoe mais e mais. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte. A nossa casa, o nosso lar, tem que ser um pedacinho do céu. Tem que ser. Porque se com aquelas pessoas que nós convivemos, que nós dormimos, que nós ficamos praticamente 24 horas por dia, e se nesse ambiente não há paz, onde é que você vai achar paz? Você não vai encontrar lugar nenhum. Vamos ouvir mais testemunhos. Eu já fui casado antes, também não deu certo, separei. Ela foi casada também, separou, não deu certo. Fomos morar juntos, né? E, inclusive, nesse período, vivemos sempre muito bem. Eu entendo muito bem ela, a relação com os filhos dela, ela com a minha filha também, que eu tenho uma filha. Cheguei de viagem e fui, do nada, mexer no celular dela. E onde eu encontrei ela com umas conversas com
uma pessoa do trabalho dela, né, no WhatsApp. Aquilo foi o meu fim, né? Caiu o teto, desmoronou a minha vida. E, inclusive, quando eu peguei aquilo ali, acabou. Para mim, desabou o teto, foi uma briga muito feia mesmo. E ligava para ela, onde você está? Fui no emprego dela, mandava fotos para ela, ameaçando e jurando ela de morte. Fotos, né? de quê? Fotos de casais que eu pegava na internet, casais assassinados, e enviava para ela. Que isso? De verdade. Tipo dizendo, eu vou fazer isso com você. Olha o que vai acontecer com você, através de tudo que eu descobri. 11h30 eu ligava. Oi, não, que eu estava indo eu estava no templo. Eu falei, que templo? No templo. Eu falei, então tá bom. Quinta-feira eu vou nesse templo aí, eu vou lá para te procurar lá. Quero saber se você está lá mesmo. No dia que ele chegou aqui, que ele falou assim, onde você está? Estou no templo. Realmente, ele chegou para me matar aqui dentro, se ele não pegasse eu aqui. Ele ia me matar aqui dentro. Aí foi lá onde ela falou, não, vamos participar, sentei lá no fundo. Aí eu falei, é isso que eu preciso para mim. Naquele exato momento, eu já vi a transformação nele. Já tinha visto, porque parecia um bicho quando ele chegou. Quem via ele parecia um bicho imenso nele. Então, foi muitas coisas. Errei, claro, me arrependi do que eu fiz, que nem eu falei. Rede social é para quem sabe usar, e não para quem não sabe usar. E eu perguntei para ela, você quer voltar comigo? Vamos reconstruir, vamos começar do zero? Falou, vamos. Falei, então, você está decidida a isso? Só que eu não vou tolerar mais nada. Não, tudo bem. Perdoei, porque abri mão, porque para perdoar, nós temos que se auto-perdoar, porque nós também somos falhos, né? Então, eu me auto-perdoei primeiro, abri perdão para ela. Então, hoje já houve a transformação, a mudança. Noivamos agora no final do mês e estamos seguindo para um casamento. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. As pessoas que dizem assim, olha, eu estou cansada de sofrer, cansado de sofrer. Cansado de ser humilhado. A minha fisionomia é uma fisionomia dolorosa, dolorida, triste. Eu não tenho tido prazer na vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu posso viajar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas não adianta nada. Se eu viajo para Paris, Nova York ou qualquer lugar desse mundo, eu vou estar na mesma situação. O ambiente ao meu redor muda, mas dentro de mim se mantém aquela dor, aquela angústia, aquela humilhação, aquela vergonha. E quando eu me olho no espelho, eu vejo meus olhos baços, tristes. Apesar da maquiagem, não muda nada, porque a imagem que eu carrego é a imagem da vergonha, da humilhação e da dor. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você está assim, você tem que tomar atitude, deixar a sua prostituição de lado, deixar suas mentiras de lado, abandonar o seu pecado, abandonar o seu caminho errado e se voltar para aquele que
o espera, que o aguarda ansiosamente e que só pode interferir na sua vida se você se voltar 100% para Ele. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.